Comitê debate sobre regularização fundiária em Goiás. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás lança obra poética. Projeto em parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás abre oportunidades para jovens de Nova Crixás. E em nossos estúdios vamos receber o juiz da 13ª Vara Criminal de Goiânia e também juiz do 1º Tribunal do Júri, Dr. Gesseir Coelho de Alcântara. Ele vai falar conosco sobre as diferenças entre as justiças brasileira e chinesa. O Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, está começando agora. Regularização fundiária em Goiás foi tema de encontro no Tribunal de Justiça do Estado. Acompanhe. O Comitê Estadual para Monitoramento e Resolução de Conflitos Fundiários, Rurais e Urbanos se reuniu no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para discutir a regularização fundiária em Goiás. Nós estamos hoje num estágio muito avançado da questão da regularização fundiária, principalmente por termos montado um programa de governo para tratar da regularização fundiária. Isso mostra o compromisso do governo do Estado de Goiás com essas famílias que ainda não possuem um direito de ter a sua escritura. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e coordenador do comitê, Carlos Magno Rocha da Silva, destacou que o papel do judiciário é intermediar entre os vários parceiros e os responsáveis pela regularização fundiária. O Comitê de Regulação Fundiária ele não vai substituir as autoridades responsáveis por essa solução, seja ela a Prefeitura de Aparecida, seja ela o governo do Estado, seja ela o Ministério Público ou o próprio juiz da comarca. Nós somos um comitê de caráter administrativo e nós queremos cumprir, a nossa missão desenhada pelo CNJ é de servir de aglutinador, de facilitar o diálogo, facilitar o intercâmbio de informação entre os vários setores encarregados da regularização fundiária e, com isso, otimizarmos a regularização fundiária, otimizarmos o tempo que se gasta. Uma regularização que poderia gastar meses, levar meses, anos até para ser resolvida, acreditamos que com a interferência do comitê, articulando as ações como órgão isento que é o Poder Judiciário e o Ministério Público, articulando as ações dos vários setores envolvidos, acreditamos que a solução pode ser mais rápida, mais efetiva. É nisso que nós acreditamos e é essa imagem que tem que se passar para a população. Só os loteamentos Serras da Brisa e Belo Horizonte possuem cerca de 1.200 lotes irregulares. No Brasil, há 18 milhões de domicílios urbanos irregulares. Um grande desafio para o país, para a questão urbana brasileira, é superar esse passivo histórico que foi construído aí ao longo das últimas décadas. Nos últimos anos, trabalhou muito no governo federal pela revisão da legislação nacional, porque até recentemente a gente não tinha uma legislação adequada para tratar esse problema nessa dimensão. Então a gente tinha ações de regularização fundiária, mas com muitos entraves para acontecer. Então, recentemente, nos últimos anos, se investiu muito na revisão da legislação nacional e a gente hoje tem instrumentos e mecanismos bastante importantes para enfrentar a questão da regularização fundiária. O que eu venho trazer hoje aqui são justamente essas inovações legislativas e como o governo federal entende que a regularização fundiária deve ser tratada pelos municípios e estados. Durante o encontro, as famílias também foram orientadas em como devem fazer para regularizar seus imóveis. Atualmente em Goiás, mais de 90 mil famílias não possuem escritura. Caso meu nome vá parar no SPC e a empresa não me avisa, como eu devo proceder? Se a anotação foi irregular, se a dívida não existir, mesmo assim houve essa anotação, a pessoa pode procurar essa reparação, pode procurar pedir em juízo essa baixa dessa negativação e também obter uma indenização por danos morais. Tá? O PROCON também age nesses casos com bastante eficiência, ele intermedia, ele chama o responsável pela negativação para que a solução também seja solucionada.
Tá? Então, em síntese, a responsabilidade é do órgão mantenedor e se essa negativação for indevida, né, ele pode procurar na justiça a reparação dos seus direitos ou mesmo tentar administrativamente, via PROCON, solucionar o problema. Desembargador Geraldo Gonçalves lança obra poética. Veja como foi. O Salão Nobre da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ficou lotado por familiares, amigos, magistrados e desembargadores. Todos para prestigiar o lançamento do livro Utopia Poética, do desembargador e também escritor Geraldo Gonçalves. Eu sinto muito honrado e muito feliz por ter conseguido produzir essa modesta obra. Eu digo modesta porque o título que eu dei de Utopia Poética é exatamente por isso, porque eu não pretendo ser um poeta. A utopia é uma fantasia, mas é uma possibilidade para o futuro. Então é um começo. José Divino Alves, além de conterrâneo do desembargador Geraldo Gonçalves, é também presidente da Academia Piracanjubense de Letras e Artes e veio prestigiar o amigo. Ele é uma pessoa sensível, tem uma sensibilidade à flor da pele, isso nos deixa muito contente, porque nós temos vários piracanjubenses ilustres, nós temos o Léo Lince, que é o príncipe dos poetas goianos, e agora o doutor Geraldo também caminhando ao lado do Léo Lince, do Dr. Ney Teles e outros que ali estão fazendo um trabalho belíssimo para a cidade de Piracanjuba. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Não é que estou prestigiando, eu estou sendo prestigiado com o lançamento dessa obra belíssima. O livro foi editado pela editora Kelps e é uma coletânea de poemas que falam sobre o amor, a luta, a dor, a superação e a fé. O prefácio da obra é de autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, que também é escritor e membro da Academia Goiana de Letras. O lançamento do livro foi organizado pela Comissão Cultural do Tribunal de Justiça de Goiás. Esse evento de natureza literária é o primeiro de uma série de outros que virão ao longo da administração Ney Teles. E com o lançamento deste livro Utopia Poética, de poesia do desembargador Geraldo Gonçalves, inicia-se um calendário onde esse espaço, a partir de agora, será transformado num capitólio cultural da literatura. O desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga fez questão de prestigiar o amigo. O professor Geraldo vem incorporar-se aos já integrantes do tribunal, que são escritores nomeados, agora se apresenta também à comunidade como um belo poeta. Menores recebem salário por realizar medida socioeducativa. Acompanhe daqui a pouco. Nova Crixás oferece oportunidade de ressocialização a jovens. Confira. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Crixás, em parceria com a Prefeitura e o Fórum Local, oferece aos jovens que cumprem alguma medida socioeducativa a possibilidade de realizar cursos e trabalhos manuais. O objetivo do Conselho do CMDK é trabalhar políticas na área da criança e do adolescente, em todos os âmbitos, na educação, na assistência social, na ressocialização com a família. Enfim, a gente faz um trabalho em conjunto com as polícias, com o Conselho Tutelar, onde a principal ação do Conselho é visar o bem-estar da criança e do adolescente. Quando a gente fala dessa medida socioeducativa, que antes não estava sendo cumprida, agora o Fórum, em conjunto, Ministério Público, juiz, né, e CMDK e Conselho Tutelar, a gente está fazendo com que essas medidas sejam cumpridas. Porque o que a gente entende é que a principal educação do adolescente é o respeito a normas e às leis. Quando a gente coloca isso através da justiça, tem um peso maior. Então é fundamental não só o apoio, mas principalmente a forma como a justiça vê e apoia o nosso trabalho. Criado no início do ano, o Conselho ajuda o jovem com o valor de R$ 150 mensais por meio período de trabalho diariamente.
Parte dos valores pagos dos termos circunstanciais de ocorrência, os TCOs, recebidos pelo Fórum, são revestidos no Conselho. No local, os jovens recebem apoio psicológico, palestras e ajuda médica, além de realizar cursos profissionalizantes, confecção de artesanatos e bijuterias. Você conhece os termos jurídicos? Quer saber ou entender o significado de alguma palavra? Então aproveite, pegue papel e caneta, que está começando agora o quadro Juridiquês. Codex é um termo utilizado muitas vezes por advogados para se referir ao código, à norma, à lei. Então, costumava se chamar de codex, esse conjunto de normas, o código da lei. Duplo apelo, nós utilizamos esse termo quando ambas as partes recorrem da sentença. Então nós temos uma sentença onde tanto o autor quanto o réu recorrem dessa sentença. Nós costumamos dizer que ocorreu um duplo apelo, um apelo de ambas as partes. O libelo era uma peça utilizada no processo criminal, onde o Ministério Público apresentava a acusação que seria apontada no plenário do júri. O libelo terminou, houve uma reforma na nossa legislação e hoje não existe mais essa peça processual que chamava-se libelo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebe delegados da Polícia Civil. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, recebeu a delegada de polícia do Grupo Especial de Assessoria Forense, Laudelina Inácio da Silva, e o superintendente da Polícia Judiciária, Deusni Aparecido Silva Filho. Eles vieram agradecer o bom relacionamento entre a assessoria e o Poder Judiciário. Comitiva de Indiara pede a criação da comarca. A reivindicação foi feita ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Confira. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, recebeu uma comitiva de Indiara composta por magistrados, autoridades municipais, promotor, advogado e vereadores, que solicitaram a criação de uma comarca em Indiara, que é distrito judiciário de Jandaia. A população de Indiara tem uma dificuldade de acesso à comarca, a sede da comarca, que é Jandaia. A população de Indiara é uma população, na maioria, de baixa renda, trabalhadores braçais, trabalhadores rurais, que têm dificuldade justamente na locomoção para Jandaia. O objetivo é esse, criação da comarca para a população mais carente ter acesso mais fácil à justiça. Com cerca de 4.000 processos em tramitação na comarca de Jandaia, sendo eles 2.500 pertencentes a Indiara, a quantidade de processos no município é um dos motivos encontrados pela comitiva para instalar a comarca na cidade. Indiara possui aproximadamente 18.000 habitantes. Jandaia tem hoje 4.000 processos em andamento. Desses 4.000 processos, quase 3.000 é de Indiara. E nós temos uma distância de 20 quilômetros de Indiara a Jandaia. E nós temos uma concentração de pessoas muito carentes, que não têm transporte para ir, e alguns processos vão ficando para trás e prejudicando o nosso povo. Por isso nós viemos pedir fazer esse empenho para que o desembargador e o presidente do Tribunal de Justiça implantem essa comarca lá em Indiara. Após o intervalo, você confere um bate-papo com o juiz Gesseir Coelho de Alcântara. Ele vai falar conosco sobre as diferenças entre as leis brasileira e chinesa. É daqui a pouquinho. No Justiça em Foco de hoje, estamos recebendo o juiz da 13ª Vara Criminal de Goiânia e também juiz do 1º Tribunal do Júri, doutor Gesseir Coelho de Alcântara. Doutor, vamos falar sobre as diferenças entre as legislações brasileira e chinesa. Mas antes disso, eu sei que o senhor viajou por outros países. E qual a importância de ver como funcionam essas legislações de outros países e compará-las até a brasileira? Estive inicialmente 2 vezes nos Estados Unidos, a primeira vez no estado da Virgínia,
Virgínia e depois no estado da Geórgia, posteriormente aqui em Mendoza, na Argentina, em Turim, na Itália e agora recentemente na China. A importância desses intercâmbios tem sido o conhecimento do sistema judiciário, o sistema penal desses países, além da legislação, fazendo, portanto, um comparativo das leis desses países com as leis brasileiras. Isso é importante para que o magistrado, então, possa aprender e, dentro do direito comparado, estabelecer, portanto, esse conhecimento. Então, essa experiência ela é muito boa, profícua e ímpar. Nós tivemos a oportunidade de ir na China, em duas cidades, principais cidades da China, a capital, Pequim, e Xangai, cidades com 20 milhões de habitantes cada uma, e conhecer ali o sistema chinês. O que eu pude perceber na Universidade de Tsinghua, que eu participei desse intercâmbio, é que a lei civil chinesa ela é muito parecida com a lei brasileira, no aspecto do contrato, do direito de família. Agora, a gente constata que o sistema ele é diferenciado. O nosso sistema no Brasil, em termos de poder judiciário, ele tem independência de poderes. O poder judiciário aqui ele tem uma independência de atuação. Lá na China a gente verifica que o Partido Comunista, que é o partido do governo, ele domina, portanto o poder executivo é muito forte e o poder judiciário não tem essa força, não tem essa autonomia que nós aqui no Brasil temos. Ele é muito vinculado, portanto, à questão do Partido Comunista. E lá eles encaram muito bem esse tipo de situação, ao ponto de que lá a própria legislação estabelece que qualquer cidadão ele pode ser preso por 15 dias, seja por qualquer ato praticado, às vezes uma suspeição de um ato praticado. Durante esses 15 dias sofrer uma investigação e o Poder Judiciário nem tomar conhecimento disso, ou seja, o Poder Judiciário não tem autonomia para decidir uma liberação. Nesse caso específico da China, o que o senhor pode trazer de informações e até para a legislação brasileira e aqui para o Estado? Lá na China há uma diferenciação em relação a nós aqui, porque qualquer juiz brasileiro ele pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Se ela afrontar a Constituição, eu, como magistrado aqui no Brasil, eu posso. Lá na China, não. Somente o Poder Legislativo tem essa condição de fazê-lo. Então, o que a gente verifica? A experiência nos mostra, portanto, que nós estamos de uma maneira diferenciada e eu vejo até que de uma maneira avançada em relação a isso. E essas idas para fora, elas nos mostram o quão é importante para nós brasileiros em termos de atuação. Então a gente aprende muito com isso, quer dizer, então eu tenho que dar valor ao cargo que eu tenho aqui como magistrado, mostrando, portanto, que eu tenho uma autonomia e que existe uma independência de poderes. A gente aprende muito com essa comparação, com esse comparativo entre os países. De todas as viagens, qual legislação é mais parecida com a brasileira? A italiana, até porque o Brasil ele tem uma dependência muito grande em termos de legislação da Itália e a gente verifica que muito parecido com a legislação brasileira. Mas eu fiquei assim abismado porque eu jamais poderia imaginar que uma legislação chinesa de um país oriental, de um país comunista, tivesse assim tanta similaridade com a legislação brasileira. E isso me impressionou bastante. O que mais te surpreendeu foi na China, realmente. A China me surpreendeu muito. Esse foi o Justiça em Foco de hoje com o Dr. Gesseir Coelho de Alcântara. Até o próximo. Veja agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Avós paternos ganham guarda da neta. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, manteve decisão que deu a guarda de uma menor a seus avós paternos no município de Itumbiara. De acordo com o relator do processo, desembargador Alain Sebastião de Sena Conceição, o interesse da menor deve ser prioridade.
Homem atingido por peça de caminhão da prefeitura é indenizado. O juiz José Proto de Oliveira, da Terceira Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, condenou o município ao pagamento de R$30 mil a título de danos morais a um trabalhador por ter sido atingido por uma peça que se desprendeu de um caminhão da prefeitura. Juiz determina a interdição do 16º Distrito Policial de Goiânia. O juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, Avenir Passo de Oliveira, acatou o pedido do Ministério Público do Estado de Goiás para interditar o 16º Distrito Policial, localizado no Jardim Nova Esperança, em Goiânia. O motivo é a falta de estrutura física e de materiais adequados, além da ausência de proteção à segurança dos usuários e servidores públicos. Veja agora o que acontece no Judiciário Goiano na próxima semana. O Fórum de Aparecida de Goiânia vai receber doações de alimentos não perecíveis até o dia 28 de junho para a montagem de cestas básicas. Esses produtos serão doados para famílias cadastradas no projeto Justiça Humanizada. Chegou a hora de homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que fazem aniversário na próxima semana. Amaral Wilson de Oliveira, dia 22, desembargador. Vivian Martins Melo, dia 22, comarca de Alexânia. Paulo Afonso de Amorim Filho, dia 26, comarca de Águas Lindas de Goiás. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana a todos e até o próximo programa.